Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Está aqui por Skype. Muito bem, Clemente, vamos falar aqui da perda, né, com a economia informal. Já vai a 5,6% do PIB, Clemente. Exato, Marilu. Esse é um trabalho que a Fundação Getúlio Vargas apresentou, o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE. A pesquisadora a Conceição Pinto, a Conceição Pinto fez um levantamento interessante, mostrando que a perda de dinamismo na economia brasileira, a grave recessão, combinada mais recentemente com essa economia que anda de lado, com baixo crescimento, expectativas de crescimento maior e a realização de um crescimento muito menor do que aquele gerado pela expectativa, tem resultado em uma perda de capacidade econômica para que a nossa sociedade tenha um desenvolvimento capaz de gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, portanto, gerar crescimento econômico. A estimativa é que, com esse dinamismo extremamente fraco, com a debilidade da economia, o país deixa de arrecadar, segundo a estimativa da pesquisadora, cerca de 382 bilhões por ano em termos de impostos gerada essa perda, fundamentalmente por um aumento da chamada economia informal, ou seja, todas aquelas atividades econômicas e os empregos que são gerados sem a devida proteção legal, portanto, empresas que atuam de forma administrativa que compromete a sua eficiência econômica são colocadas em risco, inclusive do ponto de vista legal. Muitas atuam sem nenhum tipo de registro administrativo, portanto, na total ilegalidade, e muitos postos de trabalho, no Brasil hoje são mais de 11 milhões de postos de trabalho, que são um assalariamento sem carteira de trabalho assinada, portanto, postos de trabalho que estão na informalidade ou ainda toda a economia dos trabalhadores autônomos por conta própria, emprego doméstico, que também parte deles não tem contribuição para a Previdência Social. Nós temos, portanto, um crescimento dessa economia, um aumento com o crescimento dessa economia informal, dessa perda de arrecadação. Nos anos 2000, houve uma caminhada oposta a essa, ou seja, houve um aumento da arrecadação, especialmente da arrecadação oriunda pela redução da economia informal, as empresas foram se formalizando, houve o aumento do trabalho assalariado, e isso significou, no sentido oposto a esse identificado agora, um aumento da presença dessa economia informal agora formalizada. A estimativa é que houve um aumento dessa participação da economia informal na sua formalização, gerando um aumento na arrecadação tributária, gerando um impacto positivo na proteção do trabalho. A economia informal, além de toda a situação de muita fragilidade, como eu disse, tem uma repercussão importante no financiamento do governo federal, no financiamento de prefeituras e estados, que, portanto, todos deixam de arrecadar, porque as empresas não pagam, mas também tem um impacto muito importante no financiamento da Previdência Social. É muito provável que as dificuldades de financiamento do governo federal em relação à Previdência Social seria muito menor, ou talvez nem existisse, se a economia tivesse um dinamismo virtuoso, portanto, um crescimento econômico, nós não tivéssemos 13 milhões de pessoas desempregadas, não houvesse essa informalidade tão grande, portanto, a desproteção administrativa e a ilegalidade de milhares de empresas e empreendimentos. Tudo isso corrói a receita da Previdência Social, portanto, são contribuições previdenciárias que são deixadas de serem pagas à Previdência, portanto, é uma arrecadação não realizada
que jamais será recuperada, porque é uma receita que não é recolhida naquele mês, porque a atividade produtiva ou o emprego não estão formalmente registrados, é uma perda de receita estrutural e que só será recuperada se a economia voltar a crescer. Por isso que nós temos insistido que uma das medidas mais importantes para um bom financiamento da Previdência Social é justamente termos uma economia crescendo com capacidade de ampliar a formalização das empresas e a geração de empregos também com carteira de trabalho assinado e com os recolhimentos previdenciários corretos. Isso geraria para a Previdência Social um fluxo de receita que não geraria o déficit que hoje ocorre, fundamentalmente pelo aumento da economia informal, pelo aumento do desemprego, pela economia que cresce em uma taxa muito baixa, gerando, portanto, perda em termos de receita tributária geral, mas também uma perda gravíssima para a Previdência Social, comprometendo, nesse caso, o financiamento da Previdência. O governo, olhando para esse problema, ao invés de retomar o crescimento e recuperar a receita da Previdência, faz um projeto para arrochar os direitos dos trabalhadores, cortando benefícios, tirando a proteção previdenciária, especialmente daqueles que têm os menores rendimentos. Marilu. Perfeito, Clemente. Bom, e a gente tem a greve, né, agora, 14 de junho, já programada. É uma importante data para o trabalhador também se conscientizar e ir para a rua, né, Clemente? Exato, as centrais sindicais, os sindicatos, o movimento sindical em geral, junto com os movimentos sociais, os estudantes, igrejas, ou seja, várias organizações, além do próprio movimento sindical, das centrais sindicais, organizando esse dia de protesto, é um dia de paralisação, greves, movimentos, passeatas, atos, assembleias, um grande dia de esclarecimento sobre os impactos que a reforma da Previdência terá sobre os benefícios previdenciários, as mudanças de regras que retardam, que dificultam o acesso à Previdência, que arrocham o valor do benefício, que alteram regras constitucionais, que propõem um novo regime de previdenciário com a mudança do regime de repartição, atualmente o regime em vigor, para um regime de capitalização, regime esse que inclusive a Organização Internacional do Trabalho, em um estudo, identificou que vem sendo revertido porque não deu certo em muitos dos países que foram implantados, que é onde que esse mecanismo de capitalização foi implantado, os países vêm alterando o seu regime, e essa greve, esse dia de manifestação, de protesto, tem justamente o objetivo de gerar, de um lado, esclarecimento para a sociedade dos impactos da reforma da Previdência e, do outro, ser um posicionamento muito claro dos trabalhadores, da sociedade em geral, contra esse tipo de reforma que está sendo feita. A Previdência precisa de crescimento econômico, precisa de aumento de formalidade, sempre corrigindo possíveis distorções que possam existir, sempre correções que são feitas na margem, não é o principal é a retomada do crescimento econômico, é isso que garantirá à Previdência Social maior estabilidade no seu financiamento. Perfeito, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação, portanto, greve geral na próxima sexta-feira, 14 de junho. Muito obrigada, Clemente. Um abraço para você. Bom dia. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.